A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Se você estiver interessado em fazer algum curso aqui no seminário, basta acessar aí na nossa descrição e ligar para o nosso zap. Poderá fazer curso básico, poderá fazer matérias, somente matérias, poderá fazer intermediário e curso bacharelado. Nós também temos aqui o polo da faculdade do MEC aqui na nossa região. Professor Ilmar falando de Lagia, do Centro de Cultura, com o Seminário Berechite, Tabernáculo e Faculdade Berechite. Todos os cursos livres, né? Estamos tratando do curso Base Teologia, livro 5, quinto livro, a matéria é Teologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1. Na aula passada nós falamos sobre frutas usadas na refeição. Falamos de romãs, falamos de uvas, né? A passas, né? Muito usada as passas. Passa é aquela uva prensada que você usa muito, aquela coisinha gostosa. Tira ali o sucozinho que tem dentro, né? Tira o suco, aquela parte líquida, fica sequinha. É muito usada as passas. Muito usadas as passas naquele tempo. Falamos de romã, etc. Agora, nessa última aula do título Alimentos e Refeições, falaremos do sal, né? Que é muito costume, muito usual na Palestina. E essa quinta aula também falaremos da mesa e também sobre alguma coisa sobre doença. E assim encerraremos o item Alimentos e Refeições. O sal, meus irmãos, a Palestina, vocês sabem que ela tem ali perto do Mar Morto a região de puro sal, né? Igual no Nordeste nossa aqui, a região de Natal, Areia Branca, Macau, Mossoró, é a região saleira. O sal, que é um elemento muito vital, né? De sódio, é muito importante isso aí, tem algum sal que é de iodeto, né? E ele é tão importante que ele era chamado de o sal do concerto do teu Deus. Brit Olam, concerto perpétuo. Se referia como um concerto de sal. Uma aliança entre dois povos, entre duas pessoas, era considerada uma aliança de sal. Porque o sal faz o quê? Ele evita a putrefação, ele evita a corrupção. Você pega o peixe, tira ele tudo ali, as suas vísceras, e põe sal nele todinho, ele desidrata e não apodrece. Então ele foi bastante usado, a palavra é melar. Melar aparece 25 vezes no Velho Testamento, começando lá nas ofertas de manjares, que tinha que ter sal. Se ela não tinha que ter nem mel, nem fermento, mas ela tinha, todas as ofertas tinham que ter sal. E fala em Números também, sobre o concerto perpétuo de sal, uma coisa que perdura, não é isso? Dura, perdura. Por isso a palavra Olam, eternidade, eternidade. Deuteronômio 29 fala do enxofre mais o sal na terra, maldição para que se o povo desobedecesse. E aquela região ali é chamada Vale do Sal, Vale de Sidim. Eu estive lá em 2011 e vi, mas é muito sal, mesmo é sal puro, do Mar Morto descendo até bastante para frente ali, no meio do caminho para Eilat, que é a última cidade de Israel, lá embaixo, lá no Mar Vermelho, já. Depois do Mar de Juncos tem o Mar Vermelho. Então o sal, tem o Vale do Sal, segundo Samuel 8,13. Eliseu usou sal naquelas águas lá, né? Foi Eliseu. Moisés usou sal na água lá quando chegaram no mar, que havia água, mas era imprópria para bebida, para consumo. E ele colocou sal lá e deu tudo certo, né? O Vale do Sal, Abimeleque semeou sal na cidade de Siquém. E sal nas águas, Eliseu. Isso aqui é Eliseu, acho que eu confundi o negócio aqui, né? Moisés lá colocou, foi uma planta, né? No tempo que estava vindo do Êxodo. Quem colocou o sal nas águas em Jericó foi Eliseu. 2 Reis 2,20. É tanta coisa que às vezes a gente mistura, né? Mas o concerto de sal que dura para sempre, está em Números 18 e 2 Crônicas 13,5. Fez um concerto de sal com a família de Davi. Sempre terá alguém para reinar. E realmente foi assim, né? Esdras fala do sal para o sacrifício. Ele recebeu do governador, que deu cartas para ele. E o sal, quando ficar insípido, ele ficar sem sabor, só presta para adubação. O sal sem sabor, né? Quando o neném nascia, o bebê nascia, você tinha que cortar o umbigo, fazer lavagem com água, envolver em faixas e esfregar sal também na criança. Era esfregado um pouquinho de sal no bebê antes de enfaixar o bebê. E isso aí é citado no templo milenar de Ezequiel, que teremos sal para as ofertas também. Sofonias fala de poço de sal, né? Quando teve aquela primeira guerra da Bíblia, de 5 reis contra 4, eles caíram nos poços que havia ali na região de Sodoma e Gomorra, região de puro sal. No Novo Testamento a palavra sal é house,
Halas. Halas aparece 4 vezes no Novo Testamento. Coloque sempre na vossa palavra, seja sempre agradável, temperada com sal. Um tempero, né? E sal da terra e luz do mundo, vai ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, Marcos 9, Lucas 14. E o sal se torna insípido, não serve para nada, né? Não tem validade nenhuma. Falando de mesa, naquele tempo não havia mesa, né? Mesa só tinha mesa rico. Os famílias pobres punham um tapete no chão, sentava ali, cruzava as pernas e comia ali. Mas os ricos tinham mesa, você encontra mesa. No tabernáculo tinha mesa, por exemplo, a mesa dos pães da proposta. Era uma mesa de 2 côvados por 1 côvado por 1,5 metro, 1 côvado e meio de altura, toda de cetim, folheada a ouro. Ficava ali na segunda parte chamada de santuário, né? O átrio santo e o santíssimo. E tinha até varais para carregar, não podia tocar os coatitas dela, né? Mas você encontra sempre mesa nas realezas, nos palácios. Olha lá, ó. O rei Adoni-Bezeque, Juízes 1,7, tinha mesa. Aí você encontra a roda da mesa até Davi chegar. 1 Samuel 16, 11. Eles não comeram de Davi chegar. Jessé devia ter alguma posse, né? Ou então a referência aqui, se Jessé era pobre, que fala que não tinha tantos bens, era na situação como mesa, mas não é mesa, é um tapete no chão ali. Mas quando fala a mesa do rei Saul, 1 Samuel 20, é mesa mesmo. Quando fala a mesa do rei Davi, 2 Samuel 9, é mesa mesmo. 2 Samuel 19, é mesa. Mesa do rei Davi, 1 Reis 2. Mesa do rei Salomão, 1 Reis 4. Rainha de Sabá, fala sobre a comida das mesas, as iguarias da mesa de Salomão, 1 Reis 10. E depois você encontra a rainha Jezabel, que é a esposa de Acabe, 1 Reis 18 também, tinha a mesa da rainha. Depois você encontra 2 Reis 4, o quarto, aquele quartinho que aquela mulher rica fez para Eliseu. Aí, como ela era rica, ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro no quartinho, em cima da casa dela. As mesas do tempo do milênio, Ezequiel fala do tempo milenar, Ezequiel 40 em diante. A mesa de Neemias era governador, tinha mesa. E Cantares também cita isso, o rei está sentado à sua mesa, que era coisa que só tinha rei, né? O templo tinha muitas mesas de cambiador. Jesus chegou lá e divulgou que as mesas de câmbio, todo mundo lá, falou, minha casa é chamada casa de oração, e não casa de câmbio. A pessoa não ia trazer uma ovelha lá de cima de Dan, né? Lá de alto, lá de Lezém, no alto de Tiberíades. Ele pegava o dinheiro, vinha, comprava cá. Então havia um câmbio de trocar as moedas. Você tinha denário, você tinha dracma, você tinha o shekel. Você tinha que trocar. Os diáconos foram levantados para servir as mesas, em Atos 6:2. E acabando essa matéria, dessa atividade chamada alimentos e refeições, falar um pouco de doenças. Mais doenças dos egípcios. As más doenças do Egito não pegaram, não assolaram o pessoal durante o êxodo, ninguém teve doença nenhuma. Né? Deuteronômio fala sobre o capítulo 7 e capítulo 29. 1 Reis 8 fala sobre a praga da doença. A gente teve alguém que morreu de doença, por exemplo, o rei Jorão teve a doença nas entranhas. Foi o rei que não deixou de se saudades, né? Rei Jorão, 2 Crônicas 21. E aí a gente entende sobre isso. Quem fingiu-se doente? Davi fingiu de doente para escapar de Saul, e Aminon fingiu de doente para estar e relacionar com a irmã dele. Eliseu adoeceu, 2 Reis 13, Ezequias adoeceu, 2 Reis 20, Jorão adoeceu, 2 Reis 8, Ben-Hadad adoeceu, 2 Reis 8, e Asa tinha doença nos pés, o rei Asa, né? 2 Crônicas 16. Paulo fala também que Trófimo ficou doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. Doente e moribundo, né? O centurião contou para Jesus que tinha um menino, o filho dele estava doente e moribundo, servo dele, Lucas 7. E em Filipenses, Paulo também menciona que Epafrodito tinha se adoecido. Então esse tópico chamado Alimentos e Refeições, nós encerramos ele. Voltaremos em outras aulas com novos tópicos. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.